pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, com este feito deste lugar, sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temia os servos de Davi dizer-lhes que a criança estava morta, porque dizia: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta, porque mais lhe afligiria? Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então foi à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. Essa é a palavra que eu vou dizer aos irmãos. O que a gente deve fazer diante de um erro, ou diante de uma situação de perda. Davi, ele pecou. Eu preguei quinta-feira aqui no capítulo anterior 11. Davi pecou, e quando você peca, você dá a brecha ao inimigo para causar dores à sua vida. A palavra do Senhor diz que aqueles que temem o Senhor, ele acampa um anjo ao redor. Mas a palavra do Senhor também fala que o inimigo anda ao derredor, buscando quem possa tragar. Quando você peca, você dá essa brecha. E o mal sobreveio sobre Davi. E, apesar daquele adultério, do assassinato, o mal veio sobre o filho dele por causa do adultério. E ele perdeu aquela criança. Então, mas ele se arrependeu daquele pecado e foi orar, foi jejuar, foi buscar o Senhor. Mas vendo que não podia mais fazer, ele levantou e seguiu a vida dele firmemente e foi adorar a Deus. Então, quando passamos por uma perca, a gente não deve parar, prostrar e acabar de vez, porque um abismo vai puxar outro abismo. Se você cair e achar que tudo acabou ali, aí só vai chamar mais pecado, mais ruína, mais tentação contra a sua vida. Mas quando você peca e você se prostra aos pés do Senhor, pede perdão por aquilo que você cometeu e se arrepende verdadeiramente, o Senhor ali tem misericórdia. E você tem que ter força para voltar a viver. A irmã Aline falou, no caso de Jó. Jó não pecou contra o Senhor, que não é ao contrário do caso de Davi. Mas o mal sobreveio contra a vida dele. Perdeu filhos, perdeu casa, perdeu bens. Mas em nada ele blasfemou contra o Senhor. Ele continuou firme com o Senhor Jesus. Quando o mal vier sobre a sua vida, porque a gente servimos ao Senhor Jesus, mas a gente não é crente perfeito. Eu antes de ser crente, antes de me converter ao Evangelho, eu achava que um pastor ou os irmãos da igreja seriam pessoas que viviam uma vida perfeita, que eram santos mesmo, mas não. Todos nós estamos sujeitos ao erro, todos nós erramos todos os dias, mas não podemos parar. Devemos fazer igual a Davi, passar por erros e perdas, mas em tudo se prostrar aos pés do Senhor Jesus e adorar Ele, se arrepender verdadeiramente de todos os nossos pecados. Dois exemplos que temos disso: o Pedro negou Jesus 3 vezes, viu milagres, prodígios e maravilhas, ele pregou o Evangelho, em nome de Jesus ele curou, ele fez muitos milagres, mas quando Jesus chegou àquele local, quando perguntaram a ele se ele conhecia Jesus, ele negou 3 vezes, assim como a palavra diz. Mas depois disso Pedro se arrependeu e se tornou um grande evangelho, um dos maiores profetas de Jesus. E só numa pregação ele levou 3 almas a se converter ao evangelho, ao Senhor Jesus. E Judas é um cara que errou com o Senhor Jesus, mas quando ele viu que ele cometeu aquele erro, ele foi lá, se enforcou e
e cedeu. O pecado levou à morte. Então, todas as vezes que você cair, não perca as esperanças. Olhe para Deus, olhe para Jesus. Perca perdão, que Ele vai te ouvir certamente. Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos. Palmas para Jesus. Chamar o irmão presbítero.